Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal e vamos a mais um estudo bíblico. Como identificar um falso profeta? Eu vou falar aqui do falso profeta no sentido de falsos ensinos e heresias, que é o que tem de sobra por aí. Hoje, em meio a tantos supostos milagres, supostas manifestações ou manifestações, então muitos podem pensar que se identifica o verdadeiro profeta em milagres ou manifestações espirituais, mas não é. É identificado pelos seus frutos. O verdadeiro profeta é identificado pelos seus frutos, como também o falso profeta, pelos seus frutos. Vou ler Mateus capítulo 7, versículo 20. Deixa eu ver se é o 20 mesmo. 15. Versículo 15 e 16. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Isso indica que eles se disfarçam bem no meio dos verdadeiros. Podem se disfarçar, né? Eles são disfarçados. Por seus frutos os conhecereis. Aí é pelos seus frutos. Pelos seus frutos. Os falsos profetas, eles conquistam seguidores que são influenciados por eles. Eles buscam mais seus seguidores pelas suas influências, buscam mais experiências religiosas e manifestações espirituais sobrenaturais, mais do que a palavra de Deus. Tanto os falsos profetas como os seus seguidores, eles são mais focados nas manifestações do que na palavra. Os seus ensinos são ligados a tradições de homens. As manifestações espirituais são a sua autoridade final. O foco é focado em manifestações. É a autoridade final e não a Bíblia. Ainda que não exista base bíblica para certas manifestações, ainda que não exista, eles são focados nisso. Não estou dizendo que não existe dons espirituais. Deus pode curar, Deus pode libertar, Deus pode fazer qualquer tipo de milagre e dons espirituais, né? Eu não estou falando do verdadeiro, né? Do verdadeiro profeta e das verdadeiras manifestações com bases bíblicas. Não estou falando disso. A identificação da igreja deles é focada em seus milagres e manifestações, e não na palavra de Deus. Mateus capítulo 7, versículo, agora sim é o 20 e 21. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Tem gente que faz milagre, mas não faz a vontade de Deus. Aqui já nem todos que professam o nome de Deus faz a vontade de Deus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome nós expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E não lhe direi, então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E isso indica a única forma de alguém ser salvo é a obediência à palavra de Deus. Não por professar o nome de Deus e não por realizar manifestações espirituais, como expulsar demônios e outros. Então não é identificado por dom. Em certas ocasiões, Deus não leva em conta a obra em si, mas a intenção da obra. Veja que disse que muitos vão justificar. Em teu nome expulsamos demônios, não curamos enfermos, não fizemos maravilhas, mas a intenção era outra. A intenção era financeira, não era salvar almas, levar as pessoas para o céu, era só financeiro. Como isso tem de sobra. Se você vê na televisão, na internet, a mensagem deles não é suficiente para a pessoa se salvar.
só pregam uma mensagem que acaba focando em milagres, que o alvo deles é dinheiro. Então, se a pregação não for salvífica, se não levar a pessoa ao conhecimento da verdade, para saber o que é pecado e o que não é, esse tal não será salvo. Então, em certos casos, Deus não vai considerar a obra em si, mas a intenção dela. Isso é o que Deus vai levar em consideração. Conforme disse Jesus, que já foi citado, muitos que pregam e realizam milagres não são servos de Deus. Jesus não os conhece. Devemos nos apegar à verdade da palavra de Deus e não considerar o sucesso de pastores como forma de avaliação. Não avaliar ninguém, nem o bispo, nem o pastor, nem aquela igreja tal, pelo sucesso deles, pelos milagres que eles realizam, ou por testemunhos de milagres. Tem uma emissora que eu vejo aqui em Curitiba, toda hora que você muda o canal é testemunho de milagre. Você não vê uma pregação da palavra, você não vê nada. E quando pregam, o foco é milagre e dinheiro. Uma pregação que leva alguém a conhecimento da verdade, pelo menos eu nunca vi. Então acaba sendo um cristianismo sem vida nenhuma, sem vida espiritual, sem poder salvífico. Agora 1 João 4:1, para encerrar o vídeo. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Provai. Provar como? Devemos avaliar toda a igreja e todo pastor inspirado por algum espírito. Devemos avaliar toda a igreja e todo pastor, todo bispo, inspirado por algum espírito, se a sua mensagem, se a sua doutrina e a manifestação espiritual está em conformidade com a palavra de Deus. Caso contrário, ele é um falso profeta e as manifestações não são de Deus. Tem outra origem. O cristão deve testar todos, e sendo crentes, professos, seja pregadores, seja bispo, pastores, todo indivíduo qualquer que afirma que a sua obra provém do Espírito Santo. O crente nunca deve crer que certo ministério ou manifestação espiritual é de Deus somente porque alguém afirma isso. Além disso, nenhum ensinamento e nem doutrina deve ser aceito como verdadeiro somente por causa de sucesso e de milagres ou aparência de unção. Dons espirituais, línguas, sopro, cair no chão, levanta e vai, manda o demônio ajoelhar, manda plantar bananeira, mão para trás, mão para frente, o que você veio fazer aqui, o que você quer com ela, e assim por diante. Qualquer ensino deve ser testado comparando com a revelação da verdade de Deus. A fonte primária é a Bíblia, a nossa regra de fé é a Bíblia. É o conteúdo do ensino que precisa ser testado. Deve ser recusado qualquer ensino que alguém afirma ter recebido do Espírito Santo ou de anjo, mas que não pode ser confirmado pela Bíblia. Tem igrejas que foram fundamentadas em visões, em profecia. Eu conheço 2 igrejas, que eu não vou citar nome, que eu não quero mais fazer isso. Eu fazia isso, mas eu parei. Que são focadas em visões e revelações de seus fundadores, mas completamente fora da palavra de Deus. E assim, as pessoas entram no engano e acabam perdendo a sua salvação, porque são focadas em milagres e falsas doutrinas e não conseguem chegar ao conhecimento da verdade e acabam se perdendo. Então é isso aí então. Obrigado mais uma vez.